Olá! Para quem vem acompanhando os vídeos, sabe que eu já postei diversas aulas sobre o problema das p-medianas, que é um problema muito comum e muito utilizado no projeto de redes de distribuição. Então nesse vídeo eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pegar esse modelo aqui, que é o modelo tradicional, e eu vou fazer algumas modificações nele para que a gente veja como que seria a mudança tanto na planilha do Excel e como que eu mudaria o modelo formal para refletir essas mudanças que eu fiz aqui no Excel, para ficar o formal e o Excel equivalentes. Então para isso eu vou fazer três exemplos, tá? Eu vou fazer primeiro uma mudança bem simples, aí eu vou fazer uma intermediária e depois uma avançada. Antes da gente começar, eu só queria mostrar para vocês que essa planilha é exatamente a planilha que finalizou o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui, em que a gente tinha implementado este modelo, tá? Então percebam que se vocês vierem no Solver, o Solver já está até configurado para resolver o problema tradicional, tá? Aí outra coisa, para quem quiser baixar o arquivo, tem o link aí na descrição do vídeo, tá? Então, vamos começar. A primeira mudança que a gente vai fazer é a seguinte. Eu vou resolver o problema e aí a gente vê que as variáveis de decisão aqui são binárias. Isso significa que a demanda dos centros consumidores são atendidas integralmente a partir das fábricas. Mas e se eu quisesse deixar o Solver fracionar essa entrega? Por exemplo, o centro consumidor 7 poderia ser parte atendido pela fábrica 1 e parte pela fábrica 5. Então a forma mais fácil de fazer isso seria eu simplesmente retirar a restrição de binário dos x e j e deixar que ele simplesmente coloque valores fracionários aqui. Porque daí esses valores fracionários eles seriam o equivalente a eu subdividir essa demanda entre outras fábricas. Então vamos fazer isso. Então eu vou vir aqui no Solver e eu vou retirar essa restrição que dizia que todas as variáveis eram binárias. Tá? Eu vou excluir. E aí agora eu vou dizer apenas que as variáveis y e i são binárias. Então eu vou vir aqui em adicionar e eu vou colocar aqui a variável y e i como binário. E eu vou dar OK. Então percebam que aqui agora o Solver pode colocar qualquer valor fracionário e aqui vai ser binário. Então vou fechar aqui, vou resolver com o Open Solver e aí vocês vão perceber que aqui aconteceu o que a gente imaginava. Primeiro que em vez de abrir a fábrica 1 e a fábrica 5, ele abriu a fábrica 1 e a fábrica 2. O custo caiu para 9.361, então melhorou bastante, tá? E o centro consumidor 2, ele teve a sua demanda subdividida entre as fábricas 1 e a fábrica 2. Então, 67% da demanda seria atendida pela fábrica 1 e 33% da demanda pela fábrica 2. Aqui vocês podem ver que passou um pouquinho do 800, né? Mas isso aqui é uma questão só de aproximação do algoritmo, tá? Então aqui é como se fosse 800 e aqui o 930. Uma coisa que vocês poderiam estar pensando é como que eu garanto que o somatório aqui vai dar sempre 100%. Por que que deu certo? Justamente por conta dessas restrições aqui, que a gente diz que a soma de cada um dos centros consumidores tem que ser igual a 1. Então na hora que ele quebra entre os centros consumidores, na hora que soma, tem que dar 1, que aí a gente pode interpretar como 100%. No modelo formal, qual que seria a alteração? Seria simplesmente a gente substituir essa restrição do x e j binário por essa restrição aqui, x e j maior ou igual a 0. Somente isso que mudaria no modelo formal. Bom, agora eu vou voltar na situação original. Eu vou colocar a restrição de binário também aqui nos x e j. Então eu selecionei todos os x e j. Vou dizer que são binários, vou dar OK. Vou resolver com o Solver para a gente voltar naquela solução anterior. Percebam aqui que o valor subiu bastante, 9.581, antes era 9.300 e pouco. Então, o fato da gente deixar quebrar melhorou a solução. É importante notar que quando a gente troca aquela restrição de binário
por x e j maior ou igual a zero, na verdade a gente está facilitando a vida do solver, tá? Porque a gente retirou um monte de variável binária e colocou só a variável não negativa, que é muito mais simples para o solver resolver, tá? Por que a gente usa binário então nesses casos? Porque às vezes, para a complexidade da cadeia de suprimentos, é melhor a gente ter uma decisão binária. Por exemplo, o cliente 3. Se ele só é atendido pela fábrica 1, é muito mais fácil de eu gerenciar, porque eu sei que o cliente 3 é só na fábrica 1. Se eu quebro entre duas fábricas, às vezes na hora de eu distribuir os pedidos do cliente 3 entre as duas fábricas, eu não vou conseguir chegar exatamente naquela proporção. Então isso complica a gestão da cadeia de suprimentos. Imagina isso acontecendo para milhares de clientes. Então, para simplificar a cadeia de suprimentos, é mais interessante ter decisões binárias, tá? Então é por isso que o binário aqui é tão importante. Bom, agora vamos para o segundo exemplo. Eu vou resolver esse problema para P igual a 3, tá? Eu coloquei 3 aqui e vou resolver, só para mostrar uma situação que a gente já tinha comentado em vídeos anteriores. Percebam que quando eu resolvo para P igual a 3, eu tenho a fábrica 2 aqui que acabou ficando só com um cliente, só um centro consumidor. E isso daqui não é interessante. Vamos supor que eu quisesse definir uma quantidade mínima de centros consumidores por fábrica. Então eu evitaria que isso aconteça. Vamos supor que eu queira garantir que no mínimo vai ter 2 centros consumidores por fábrica. Como que eu implementaria isso na planilha? E depois como que eu colocaria isso aqui no modelo? Então vamos lá, vamos começar pela planilha. Na planilha é muito fácil de fazer isso, porque eu poderia fazer isso daqui. Eu vou criar um campo novo aqui, que eu vou chamar de QMIN. Tá? E esse QMIN é a quantidade mínima de centros consumidores por fábrica. Isso daqui é um parâmetro, eu que vou informar. Eu quero no mínimo 2 por fábrica. E aí como que eu implemento isso na planilha? Bom, aqui é muito simples. Eu posso criar uma coluna nova aqui. Eu vou inserir uma coluna e deslocar para a direita. E vou copiar aqui o formato, só para ficar padronizado. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar os x e j de cada fábrica. Então eu vou fazer aqui a soma só dos x e j de cada fábrica. Porque daí assim eu sei exatamente quantos centros consumidores estão sendo atendidos por cada fábrica. E aí, no solver, eu vou dizer que isso daqui tem que ser maior ou igual a esse valor aqui. Simples, né, pessoal? Então, vamos até fazer isso no solver. Então, eu vou vir aqui em dados, solver, e o que eu acabei de fazer é adicionar uma nova restrição. Então, eu só vou clicar aqui em adicionar, vou vir aqui nessa coluna, selecionar e vou dizer que esses valores têm que ser maior ou iguais ao valor que está informado aqui. E aí eu vou dar OK, vou fechar e vou resolver. E aí o solver não conseguiu encontrar uma solução factível. Mas por que será que aconteceu isso? Será que eu fiz um erro? Não, na verdade é que a gente tem um erro de lógica aqui, né? Quando eu fiz dessa forma, eu estou falando que todos esses valores têm que ser maior ou igual a 2. Mas isso não tem como acontecer, porque eu só vou abrir 3 fábricas. Então, algumas dessas aqui vão ser iguais a 0. Então, não tem como isso acontecer. Como que eu resolvo isso? Vou criar mais uma coluna aqui. E eu vou colocar aqui uma coluna que se chama min, tá? Só para facilitar a nossa vida. E esse min vai ser igual ao QMIN vezes o YI. Vou travar o QMIN aqui, apertei F4 e vou arrastar. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu faço essa multiplicação do QMIN pelo YI, é a mesma coisa que eu dizer que esse mínimo só se aplica quando a fábrica vai ser aberta. Então, esses valores mínimos só vão acontecer quando a fábrica é aberta. Então eu posso agora sim fazer a soma maior ou igual a esse min que a gente acabou de criar. Então vamos fazer isso. Tá? Só vou aqui arrumar algumas questões aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. No solver a gente tem que arrumar, então vamos lá no solver. Tá? Aquela restrição
que a gente falava, que era essa daqui, que tinha que ser maior ou igual ao QMIN, eu vou excluir ela e eu vou adicionar agora a restrição de que essa soma tem que ser maior ou igual a esse min. Vou dar OK, vou fechar. Então, ó, vou só testar aqui, né? Vou apagar. Por exemplo, se eu abro a fábrica, vou apagar também as soluções aqui para não confundir, né? Então, por exemplo, se eu abro a fábrica, então existe um mínimo a ser aplicado. Se eu não abro a fábrica, não existe um mínimo. E aí, se eu faço as designações, ele soma. E é lógico que se a fábrica não for aberta, ele também não vai ter nada de mínimo para comparar. Então vamos rodar o solver agora. E agora sim ele conseguiu resolver. Então ele abriu 3 fábricas e a fábrica 2 agora tem 2 centros consumidores associados. Porém, é fácil notar que esse custo total ele aumenta bastante com relação a P igual a 2, porque eu tenho o custo fixo de uma nova fábrica para adicionar. Tá? Bom, e como é que a gente colocaria isso no modelo? Então, como a gente acabou de adicionar uma nova restrição, qual seria essa nova restrição? Como que eu escreveria ela aqui? Então eu já deixei aqui embaixo, separado, como que ficaria essa restrição. Vamos entender por que a restrição ficaria assim. Então essa restrição seria incluída aqui, tá? Vou puxar lá para cá para ficar mais fácil da gente enxergar. E para a gente entender essa restrição, a gente tem que começar sempre por esse lado. É para toda a fábrica. Então percebam que a restrição que eu fiz foi isso maior ou igual a isso. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma restrição para cada fábrica. Tá? Vou arrastar aqui para cada uma das localidades. Então, para cada uma das localidades, o que eu faço? Eu somo todos os x e j's daquela localidade. Então, eu faço um somatório de j igual a 1 até n do x e j. O que esse j igual a 1 até n? É a mesma coisa que eu percorrer esse eixo, porque o j é o eixo dos centros consumidores. Então, quando eu fixo i igual a 1 e faço j igual a 1 até n, eu estou fazendo isso daqui, que é exatamente o que essa soma faz. Então, essa soma é para toda a fábrica, eu somo do j igual a 1 até n, o x e j. Aí é maior ou igual a esse resultado aqui. E esse min, o que ele é? Ele é o yi vezes o qmin, que é exatamente o que eu coloquei aqui no modelo. Então eu estou fazendo isso só para ressaltar uma coisa que eu sempre gosto de repetir. O que está aqui na planilha no solver e o modelo formal tem que ser idênticos. Bom, agora vamos para o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, eu coloquei aqui alguns parâmetros a mais. Então até aqui está tudo igual ao exemplo anterior. Então a gente tem a capacidade de cada fábrica e o custo fixo para abrir. Eu chamei aqui de normal porque agora eu coloquei esse conjunto de dados novo, que é extra. O que é esse extra? É como se eu pudesse aumentar um pouco a capacidade da fábrica se eu tivesse um custo fixo adicional. Por exemplo, na fábrica 1, a capacidade é 800 e esse é o custo fixo. Porém, se eu pagar mais 300, eu consigo aumentar a capacidade em 200 unidades, ou seja, ela iria para 1000. Então aqui a gente tem um novo nível de decisão, que é se eu vou abrir a fábrica ou não e se eu vou adquirir essa capacidade extra ou não. Aí percebam que aqui eu também já fiz uma modificação. Aqui a gente tem o yi, que é se eu vou abrir a fábrica ou não. E eu criei aqui uma outra área de variável de decisão, que eu chamei de zi, para dizer se eu vou utilizar o espaço extra ou não. Então entenda da seguinte forma, se eu tiver um aqui, então eu abri a fábrica. Se eu tiver um aqui, eu abri a fábrica e usei o espaço extra. Tá? Então é assim que funciona. Bom, agora a questão é como é que eu implemento essa nova característica no problema. Primeiro de tudo, se a gente olhar aqui na função objetivo do problema tradicional, a gente vê que ela vai mudar. Por quê? Porque eu preciso considerar também esses novos custos fixos. E como que a gente faz isso? Aqui no custo fixo, eu vou somar, então eu vou fazer um mais, e eu vou colocar um somar produto dos ZIs com esses custos fixos extras, certo? Porque daí assim, eu tenho tanto o fixo normal como o fixo extra. Então, ó, presta atenção aqui.
Se eu abrir a fábrica 1, então eu tenho o custo fixo de 2.200. Mas se eu também utilizar a capacidade extra, ele incrementa mais 300. Então isso daqui já está funcionando. Então a primeira mudança é a questão da função objetivo. Agora a gente tem que fazer uma mudança na questão da capacidade disponível. Porque, vou até colocar aqui 1 novamente, né? Então na hora que eu abrir a fábrica 1, aqui foi para 800. Mas na hora que eu usar a capacidade extra, eu quero aqui que some os 200 a mais que estão aqui. Como que eu faço isso? É só a gente somar o ZI vezes a capacidade extra. Então vocês vão ver que agora foi para 1.000. E aí eu vou até testar em uma outra fábrica. Por exemplo, se eu abrir a fábrica 3, ele está com 1.400. Se eu usar o extra... só faltou eu copiar a fórmula. Por isso que é bom testar, né? Então só faltou eu replicar a fórmula para todas as fábricas. Então, mais uma vez, se eu abrir a fábrica 2 e eu colocar o extra, aí ele vai para 1.200. Tá? Então aí fica a dica, pessoal, sempre testa o que vocês estão fazendo. Senão vocês vão rodar o solver e vai dar uma solução que não é válida. Tá? E aí, será que funciona? Vamos testar. No solver, eu ainda preciso implementar, tá? Eu deixei aqui sem implementar porque eu queria mostrar para vocês para a gente não se perder. Mas na verdade não muda nada por enquanto. Por quê? Porque o objetivo é minimizar o custo total, que está aqui. As células variáveis são essas aqui. Então a única coisa que mudou agora é que tem um pouco a mais de células variáveis. Aí a gente já vai dizer que todas elas, inclusive o ZI, são binárias. Eu vou falar que a quantidade de fábricas abertas tem que ser igual a P. Vou falar que todos os centros consumidores têm que ser atendidos, então tem que ser igual a 1. E o mais interessante é que a restrição de capacidade aqui no solver não mudou, porque vai ser enviado menor ou igual a disponível. Porque aqui no disponível eu já embuti tanto o normal como o extra, tanto as capacidades normais como as extras. Tá? Então eu vou dar OK aqui, vou mudar para LP Simplex, vou fechar e aí eu vou resolver. E aí na hora que eu resolvi, não deu muito certo. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, aconteceu uma situação que a gente não queria. O solver abriu essas duas fábricas, mas aí ele usou as capacidades extras das fábricas 3 e 5 sem ter aberto as fábricas. Certo? Então aqui a gente tem uma situação que é indesejada. E o solver, sempre que ele puder fazer isso, ele vai fazer, porque ele vai buscar a solução de menor custo. E do jeito que eu fiz a modelagem, ele está permitindo isso daqui. Como que a gente evita esse tipo de situação? A gente pode utilizar uma restrição muito parecida com a que a gente viu lá no vídeo das p-medianas, no primeiro vídeo. Então eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou criar aqui uma coluna nova. Vou empurrar aqui para a direita. Então, inserir, deslocar para a direita. Eu vou só mudar aqui a formatação. E essa coluna ela vai se chamar ZI menos YI. E aí eu vou implementar exatamente essa fórmula. Eu vou fazer igual ao ZI menos o YI para todas as fábricas. Vou arrastar essa fórmula para todo mundo. E aí vocês vão perceber onde eu quero chegar. Então, porque do jeito que está aqui, por exemplo, se eu abrir a fábrica e não utilizei a capacidade extra, tá ok, deu menor ou igual a 0. Né? Vocês talvez estejam lembrando daquela restrição que a gente garantia que clientes só eram atribuídos a fábricas abertas. Né? Então, a mesma coisa aqui, a gente só vai usar a capacidade extra de fábricas que foram abertas. Então aqui, se for 1 ou 0, vai dar menor ou igual a 0. Se for 1 ou 1, que é válido, vai dar 0. Se for 0 e 0, também está dando 0, que é menor ou igual a 0. Porém, se der 0 e 1, ele está dando 1. Então esse resultado ficou maior do que 0. Então, para garantir que ele só vai colocar capacidade extra em fábricas abertas, eu tenho que falar para o solver que tudo isso daqui tem que ser menor ou igual a 0. Então vamos colocar isso no solver. Então dados, solver, e aí eu vou adicionar essa restrição. Então eu vou dizer que essa coluna tem que ser menor ou igual a 0.
E aí ele só vai abrir capacidade extra em fábrica que foi aberta. Vou fechar aqui, vou resolver, deixa eu puxar aqui para o lado, vou resolver com o OpenSolver. E pronto, agora funcionou. Então ele abriu a fábrica 1 e a 2, ele usou capacidade extra na fábrica 1 e deu um custo total de 9.565. Nesse caso, deu um custo um pouco menor do que o custo que a gente tinha sem a possibilidade de capacidade extra. Porém, o solver conseguiu achar a melhor solução possível, que é abrir a fábrica 1 com capacidade extra, a 2 sem capacidade extra e deixar as outras fechadas. Tá? Isso porque a gente resolveu com P igual a 2. Bom, pessoal, então para finalizar o vídeo, eu só quero mostrar para vocês como que ficaria isso no modelo formal. Tá? Então eu puxei aqui, só para a gente poder acompanhar. Vou tirar aqui e colocar esse aqui para cá. Então vamos ver como que eu implementaria isso no modelo formal. Então, primeiro de tudo, a gente tem que mudar a função objetivo. E aí na função objetivo, se vocês olharem nesse pedaço, eu coloquei que essa parte dos custos fixos é a multiplicação dos FIs YI mais esse GI ZI. Lembrando que para isso eu tenho que definir o que eles significam. Então eu defini os seguintes novos parâmetros e variáveis de decisão. Então o GI é o custo fixo para usar a capacidade extra na fábrica I, o EI é a capacidade extra da fábrica I e o ZI indica se a capacidade extra vai ser usada ou não, sendo uma variável binária. Então aqui é só eu somar o GI vezes o ZI. Se a gente olhar aqui na planilha, né, se a gente arrastar aqui para o lado, olha, o que a gente tinha feito? Bem na parte do custo fixo, eu tinha feito esse somar produto, que nada mais é do que o ZI vezes esse aqui que seria o GI. Agora, com relação às mudanças nas restrições, a gente tem primeiro, deixa eu puxar para cá, as mudanças na restrição de capacidade. Então antes a gente tinha que a restrição de capacidade era só menor ou igual a CI YI, e aqui na nova a gente tem que somar essa capacidade também com a capacidade extra, que seria o EI vezes o ZI. Então lembrando que o EI é a capacidade extra da fábrica I, e o ZI é se ela foi utilizada ou não. Então a capacidade total seria isso daqui, a soma dos dois. Se a gente olhar aqui na planilha, o que tinha sido feito? Aqui na capacidade disponível, eu fiz exatamente isso. Eu fiz o YI vezes o CI, mais o ZI vezes o EI. Então aqui a gente tem exatamente o que foi proposto aqui no modelo formal. E para finalizar, a gente tem esse conjunto de restrições que para cada fábrica eu faço o ZI menos o YI e eu digo que tem que ser menor ou igual a zero. Então foi exatamente o que foi feito aqui. E aí assim, pessoal, a gente finaliza o vídeo. Tá? Eu fiz esse vídeo porque eu queria mostrar para vocês o caminho oposto, né? Quando a gente faz uma mudança no modelo e aí a gente quer implementar ele no modelo formal. Então a gente às vezes sabe como fazer na planilha, mas depois quando a gente vai escrever o modelo formal, às vezes para documentar alguma coisa ou até para publicar um artigo, alguma coisa do tipo, a gente acaba não sabendo como fazer o modelo formal. Então este vídeo tinha este propósito, tá? Bom pessoal, então esse vídeo já está um pouco longo, a gente se vê no próximo vídeo.